Agora senta de novo. Eu tenho 3 notícias maravilhosas para você. Você está feliz aí? Você vai ficar mais feliz. A primeira delas é que amanhã você pode trazer para cá quem você quiser, porque é liberado, ninguém paga nada, tá? Free. A segunda delas é que o evento Fogo e Glória já é realizado por muitos anos, que eu tive a oportunidade de ser muito ministrado, abençoado, discipulado, cuidado, transformado durante esse evento. Quem já participou sabe que isso é uma realidade. Ele vai acontecer em 2015 novamente, lá no Sesc, e a gente tem um vídeo para apresentar a vocês a respeito do Fogo e Glória. Pode passar, irmão. Aleluia! Fala pro teu vizinho aí, partiu, Fogo e Glória. A outra boa notícia é que o pastor Lucinho, pastor de jovens da Mocidade da igreja de Lagoinha, também estará realizando um Loucos por Jesus aqui na nossa igreja. Eu não sei como, mas ele descobriu que essa igreja está cheia de maluco por Jesus. Está lá o vídeo, vamos assistir também. Na sexta-feira, dia 19 de dezembro, para juntos realizarmos o seminário Loucos por Jesus. Ele vai acontecer na Igreja Batista do Angelim e vai começar às 19 horas. Você não pode perder o que Deus vai fazer ali. Serão 3 ministrações que vão transformar a sua vida. E para você participar, tem que fazer a sua inscrição agora no site prlucinho.com.br ou nos pontos de venda aí da cidade. Faz a sua inscrição da sua galera agora e a gente vai se ver então nesse dia para juntos celebrarmos ao Senhor. Te vejo lá. Aleluia. E agora vamos receber com alegria e honra nosso querido pastor Danduco. Wonderful, wonderful. Hello, everybody. Pronto? Pronto? Pronto, yeah. Hello, everybody. Oi, todo mundo. You happy tonight? Estão felizes essa noite? I tell you, I was pretty impressed. Eu dizer a vocês, eu fiquei impressionado. Some of you Brazilians dance pretty well. Alguns de vocês brasileiros aqui dançam muito bem. Yeah. Tell your neighbor. Diz aí pro teu vizinho. Neighbor, I've never seen such an old man dance so well. Vizinho, eu nunca vi um velhinho dançando tão bem. I'm supposed to speak and preach and minister tonight.
Eu estou tão pronto para pregar aqui, compartilhar uma palavra essa noite. So give me just a moment Então, dá só um minutinho to find a message, okay? para eu encontrar aqui a minha mensagem, tá bom? You open your Bible with me, please. Abram a sua Bíblia aí, por favor. Just anywhere is fine. No, Abre em qualquer lugar tá bom. just anywhere is fine. Just anywhere is fine. Well, it's been a... Wait, but before I start this, Bom, antes de eu começar isso, before David Gomez gets all diz que o Davi Gomes fique todo anointed, ungidão aí. I want to call Marty to come up, and Eu quero chamar a Mordi I aqui. want you to give an applause and a welcome for missionary Vocês Marty. não dão aí um caloroso aplauso de boas-vindas come on à up. missionária Marta. Come on out. I mean, you have to admit, Vocês têm que admitir, né? she looks really, really good Que ela está muito bem. after having been married to me for 43 years. Depois de estar casada comigo há 43 anos. Amen. So come preach a little bit. Say hello. Ok. Oh, gente, estes dias para mim é maravilhoso. Você não tem ideia quanto eu tenho saudade do Brasil. Nós moramos aqui há 11 anos, estamos nos Estados Unidos, e estes dias para mim é refrigério. Amém? Quantos você está recebendo este mesmo refrigério? Aleluia, tempos, horas, e na presença de Deus. Não existe maneira para sair igual da maneira que nós entramos aqui outro dia. Amém? Aleluia. Don't wanna pray. Não quero. Gente, eu estou bebendo demais. Não é justo que ele me chama para falar. Ok. Não, mas eu te... Eu amo todos vocês. E se era possível... Se era possível para abraçar todo mundo, eu vou fazer isso, mas não é possível. Mas eu abraço vocês e eu quero encorajar vocês jovens para continuar correndo com a visão que Deus está plantando dentro de vocês. Vocês estão chamados. Esta geração está chamada para transformar esta geração, para transformar esta nação. A única maneira que nós vamos ver alguma coisa transformada é se nós primeiro está transformados. Amém? Aleluia. Deus está derramando sobre todos nós nestes dias tanto óleo, tanto vinho. E esse está com propósito. Igual à primeira igreja, quando eles estavam nascidos naquela sala, quando o Espírito Santo caiu sobre eles, eles estavam cheios do Espírito Santo. Deus não está, he didn't expect, não sei como falar, tipo, no, he didn't expect, he did not expect them to go. Jesus não esperava ele sair sem o poder do Espírito Santo. Amém? E este não é só recebendo o batismo, este é coisa que nós precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos entrar no templo de Deus, nosso santos dos santos, e receba mais cada dia para sair, para brilhar neste mundo que está muito escuro. Amém? E pessoas estão esperando esperança. Entende? Okay.
Eu estava nos Estados Unidos 4 anos e eu não estou falando muito português, mas o mundo está esperando alguma esperança. E Jesus está querendo que o povo de Deus brilhar. Aleluia! E nós não podemos brilhar se nós não estamos na presença de Deus, amando Ele, recebendo o coração dEle. Aleluia! Nós não queremos brilhar com nossa força humana. Amém? Nós precisamos brilhar com a presença dEle. Aleluia! E por isso é tão importante dias como estes, recebendo mais e mais e mais e mais e mais, até nós transbordamos. Amém? Aleluia. Ok. Thank you. Thank you. Bless you. Bless Muito you. obrigado. Deus te Thank you. abençoe. Bless you. Well, actually, you don't know this. Agora, na verdade, vocês não sabem isso. But actually, I can preach in Portuguese very well. Na verdade, eu posso pregar em português muito bem. But David needs a job. Mas o Davi precisa de um emprego, né? He has 10 children. Esse cara tem 10 filhos. É verdade, tem 10 filhos. So I can't imagine, removing his job and his kids being hungry. Eu não posso imaginar deixar ele desempregado, os filhinhos dele passando fome. Amém. We read Nós lemos in the scriptures nas escrituras, many places em muitos lugares, where it says that onde diz que the glory of God filled the house. a glória de Deus encheu a casa. We see it in the First Chronicles, Nós vemos isso em 1 de Crônicas, chapter 5, chapter 7. capítulo 4, capítulo 7. We see that in the book of Leviticus, Nós vemos isso no livro de Levíticos, where when the priest came out to bless the people, quando o sacerdote saiu para abençoar o povo, that the glory of the Lord filled the house. que a glória de Deus encheu a casa. We see it in the New Testament, Nós vemos isso no Novo the Testamento, book of Acts, no livro de Atos, that on the day of Pentecost, que no dia de Pentecostes, that there was a sound from que heaven, de repente houve um som do céu, like a great strong wind. como uma grande tempestade, uma grande ventania. And the Bible says it filled all the house. E a Bíblia diz que encheu toda a casa. So we see a principle in the scripture, Então nós vemos aí um princípio nas Old Escrituras, Testament, New no Testament, Velho Testamento, no Novo Testamento, about the Spirit of God coming into the house of God. onde o Espírito de Deus invade, ele entra na casa de Deus. Now we go to the New Testament, Agora nós passamos pelo Novo Testamento, to the book of 1 Corinthians, vamos até o livro de 1 Coríntios, where we discover something e nós descobrimos algo aí. for us who live in the New Para Testament. nós que vivemos no Novo See Testamento, if I can find it. 1 Corinthians vê se eu acho aqui, 1 Coríntios, chapter 3 and verse 16. capítulo 3, versículo 16. The words of the Apostle Paul. As palavras do apóstolo Paulo, He's asking a question. ele está fazendo uma pergunta. Don't you know that you are the temple of God, Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, and the Spirit of God dwells in you? e o Espírito Santo que habita em vós. The Bible says that God doesn't dwell in a temple made with hands. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Now it's true that the Spirit of God comes here, manifests Himself in this great house. Agora, é verdade que o Senhor vem e se manifesta aqui dentro desse lugar grande como esse. But we have the testimony of Scripture, Mas nós temos aqui o testemunho das Escrituras, the Old Testament o Velho Testamento and the New Testament. e no Novo Testamento. And the Apostle Paul said O apóstolo Paulo diz that the things that were written here, particularly in the Old Testament Scripture, que as coisas que estão escritas aqui, principalmente as que estão escritas no Velho Testamento, are given to us as an example nos foram dadas como um exemplo of those who live in these last days. daqueles que estão vivendo nesses últimos dias. Now, God's idea of the last days is different than ours. A ideia de Deus quanto aos últimos dias é diferente da nossa.
what the Bible calls the final days, the last days, que a Bíblia chama de os últimos dias, os dias finais, actually began almost 2,000 years ago on the day of Pentecost. na verdade, começou. Pentecost, Então, desde o dia de Pentecostes, the church has been living in the last a igreja days. está vivendo nos últimos dias. Well, the Bible says Bom, a Bíblia diz that one day to the Lord is as 1,000 years, que dia para o Senhor é como 1000 anos, and 1,000 years is like one day. e 1000 anos são como um dia. So Jesus relates to time differently than we do. Então Jesus, ele lida com o tempo de uma maneira diferente da que nós lidamos. So there was a time Então houve uma ocasião, when the Lord filled the house, houve um tempo quando Deus enchia a the casa, o tabernacle, tabernáculo, the tabernacle of Moses in the o wilderness, tabernáculo de Moisés lá no deserto, the tabernacle of David, o tabernáculo de Davi, the tabernacle of o Solomon. tabernáculo de Salomão. All of those were dwelling places of God Todos esses eram lugares, habitações de Deus, in a physical understanding, a natural understanding. no entendimento físico, no entendimento material. But it's important for you as Christians today Mas é importante para vocês como cristãos hoje, to think on a higher level. que vocês pensem num nível mais elevado. So I want you to turn to your neighbor Então eu quero que você se vire aí pro teu vizinho and tell your e neighbor, diga aí ao teu vizinho: hello neighbor, oi vizinho, hello neighbor. alô vizinho. And then I want you to ask a neighbor a question. Você vai fazer uma pergunta aí ao seu vizinho. Don't you know you are the temple of God? Você sabia que você é o templo de Deus? Tell your neighbor, Diz aí ao teu vizinho: hello temple, oi templo. hello temple, Diz aí: oi templo. hello temple. Oi templo. Tell your neighbor, Diz aí ao teu vizinho: you're a beautiful temple. você é um templo lindo. You're a beautiful temple. Você é um templo lindo. And tell your neighbor, you're going to help me preach tonight. Diz aí ao teu vizinho: hoje você vai me ajudar a pregar. You know, I told you that I'm burning. Eu disse a vocês que eu estou queimando. Been burning for 40 Eu years. tenho estado queimando há 40 anos. That's why I look like this. E é por isso que eu estou assim. But people ask me, Dan, are you As tired? pessoas me perguntam: Dan, você está cansado? I say, no, I'm not tired. Não, não estou cansado. I always look like this. Eu sempre estou assim, pareço assim. No, Dan, Dan, what's happened? o que eu I said, my God, Eu digo: meu Deus, I look pretty good eu estou até muito bem. for a man who's been burning for 44 years. Para quem está queimando há 44 anos. Yeah, but you know, but I don't like to burn alone. Mas eu não gosto de queimar sozinho. I like someone to burn with me. Eu gosto de ter sempre alguém queimando junto comigo. I like somebody to burn with me. Eu gosto de ter alguém para queimar Will comigo. someone burn with me tonight? Alguém vai queimar comigo aqui essa noite? Yeah, we'll burn together. We'll burn together. Vamos queimar juntos. So the message, all of my messages are so Então simple. todas as minhas mensagens são bem They're simples. so simple, they're embarrassing São bem sometimes. simples que às vezes chega a ser embaraçoso. But my message is simple and straight as this. Mas as minhas mensagens são simples assim. What God did in the tabernacle of Moses, E é simplesmente isso. Aquilo que Deus fez no tabernáculo de and Moisés. and if you know your scripture, E se você conhece sua Bíblia, you know that the tabernacle of Moses had 3 você compartments. sabe que o tabernáculo de Moisés tinha três espaços, tinha 3 compartimentos. Had the first compartment, Primeiro lá, a primeira área, the second e area, depois tinha a segunda área. which was called the holy place, Tinha a primeira área e a segunda área, que era chamado lugar santo. and then the third area, E aí a terceira área which was called the most holy era place. chamado o Santíssimo, ou o Santíssimo, o Santo dos Santos. And different things occurred in all of those areas. E em cada uma dessas áreas aconteciam atividades diferentes. And the example of the temple of Moses E o exemplo aí do templo, do tabernáculo de Moisés, is also the temple of your life. também é o exemplo do templo da tua vida. There are three areas of your life. Há 3 áreas na tua vida. There's the body. Tem o corpo. Some of us have beautiful bodies. Alguns de nós têm corpos lindos. Some of us have, Alguns de nós têm corpos. some of us Alguns de nós têm with different bodies. corpos diferentes. And you
I'm surprised he even endures me. Eu fico surpreso como é que esse cara me aguenta. Tem que aguentar, né? But you know what I'm saying. Mas sabe o que eu estou dizendo? We know that we serve a God, Nós sabemos que nós servimos a um Deus 3 in 1, que são 3 em 1. Father, Son, Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito Santo. We know that in our physically in our lives, Nós sabemos que fisicamente na nossa vida, we're a body and soul and spirit. nós somos corpo, alma e espírito. It's important to understand those É things importante que entendamos essas coisas, because now you are the temple of God. porque agora vocês são o templo de Deus. And the Spirit of God dwells in E you. o Espírito de Deus habita em você. And what we see is a pattern in the E o Scripture que nós vemos aqui como um padrão nas Escrituras, is only a pattern and an example. também é um padrão e um exemplo And all of the things de todas as coisas that took place inside the temple e todas as coisas que aconteciam dentro do templo is an example for you in your physical, your personal temple. são um exemplo para você enquanto ao seu templo espiritual e físico. In the tabernacle of No Moses, tabernáculo de Moisés there was the altar of sacrifice, havia o altar de sacrifício, there was the lampstand, the table of showbread, havia o candelabro das luzes e a mesa dos pães da proposição, there was a curtain, a veil that separated the most holy place. e havia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos, Where was the Ark of the Covenant, the presence? onde estava a arca da aliança, da presença de Deus. All of those things are fulfilled in you. E todas essas coisas estão cumpridas em você. Now, in the tabernacle, Agora, no tabernáculo, there was a priest havia o sacerdote and there was a high priest. e havia o sumo sacerdote. And there were different altars in the tabernacle. E havia altares diferentes aí no And tabernáculo. all of those things are in you. E todas essas coisas estão dentro de você. So in the tabernacle, there was a priest Então, no tabernáculo havia um sacerdote and there was a high priest. e havia um sumo sacerdote. So let me ask you a question to think about it. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para te botar para pensar. Who is the priest of your physical temple? Quem é o sacerdote do teu templo físico? Now you're going to say Agora você vai dizer, Jesus is, é Jesus. but that's not the right answer. Mas essa não é a resposta correta. Because Jesus is the high priest. Porque Jesus é o sumo sacerdote. He's the high priest, Ele é o sumo sacerdote. but you also Mas você também are the priest inside your temple. Você também é um sacerdote aí dentro do seu templo. That's why you need to worship. E é por isso que você precisa adorar. That's why you need to offer sacrifice. É por isso que você precisa oferecer sacrifício. Because that was the responsibility of the priest, Porque essa era a responsabilidade do sacerdote. was to offer the sacrifice, Era oferecer o sacrifício. burn the incense, Era queimar o incenso. lift their hands as the evening sacrifice. Levantar as mãos como no sacrifício da tarde. That was the position of the priest. Essa era a posição e o trabalho do sacerdote. That was their responsibility. Essa era a responsabilidade dele. And using the example of the E tabernacle, usando aqui o exemplo do tabernáculo, when the priest, quando o sacerdote, you and me, você e eu, over our temple, dentro do nosso templo, that's why the Bible é o says que a Bíblia diz. that if someone destroys this temple, Quando alguém destrói o templo, God will destroy them. Deus também vai destruí-lo. So you are in your life today Então você é na tua vida hoje what the tabernacle was in its day, o que o tabernáculo era para eles naqueles dias. what the temple of Solomon was in its day. O que o templo de Salomão foi para eles naqueles dias. That's who you are today. É isso que você é hoje. You see, it was never God's plan or purpose Você vê, nunca foi o plano nem o propósito de Deus to dwell and be limited to a physical structure. habitar ou estar limitado por uma estrutura física. God's purpose always was to dwell in His people. O propósito de Deus sempre foi estar com a sua glória no seu povo. That was His purpose from the very beginning. Esse foi o propósito dele desde o começo. And that's a purpose that He achieved on the day of Pentecost. E esse foi um propósito que ele alcançou no dia de Pentecostes. Jesus said, Jesus disse, I'm going away. eu vou embora. He said, it's better for Ele you disse, é melhor para vocês that I go away. que eu vá.
Well, I'm sure the disciples couldn't understand that. Eu sei que os discípulos não conseguiram entender isso. How could it be better than having Jesus walking with you? Que podia ser melhor do que ter Jesus andando contigo? But Jesus said, no, it's better for you Mas Jesus disse, não, vai ser melhor para vocês that I go away. que eu vá embora. Because if I go away, Porque se eu for embora, I'm going to send another comforter to you. eu vou enviar outro consolador para vocês. I want somebody to get ready to shout with Agora me. eu quero que alguém esteja pronto para gritar aí comigo. Get up on the edge of your chair. Eu quero que você fique agora bem na beiradinha da tua I want cadeira. you to get ready. Fica pronto. I want you to get ready. Vamos lá, fica pronto aí. Wait. Fica pronto. Peraí. Just get ready. Só se apronta. Calma. Just Calma, fica tranquilo. pronto. Tranquilo. Just wait. Fica Just, prontinho. but get ready. Só vai se aprontando aí. Turn your neighbor. Diz aí pro teu vizinho. Ask your neighbor. Pergunta aí ao teu vizinho. Are you ready? Você está pronto? Are you ready, neighbor? Você está pronto? Okay. Jesus said, Jesus it's disse, better for you é melhor para você that I go away. que eu vá embora. Because if I go Porque away, se eu for embora, I'm going to send another comforter to you. eu vou enviar outro consolador para você. And he said, Ele disse, he has been with you, e ele tem estado com você, but he shall be in mas you. ele vai estar em você. Aleluia! Good. You did good. Aleluia! Oh, he shall be in you. Ele vai estar em você. Be in you. Em você. Turn and smile at your neighbor. Dá aí um sorriso pro teu vizinho. Big smile. Um sorriso bem grande. And tell him, E diz para ele. he's in you. Ele está em He's in você. you. Está em He's in você. you. He's in you. Está em você. All right? Ok? You did good. Vocês mandaram bem, viu? But I want you on the edge of your chair now. Get ready. Get ready again. Ok, vamos se aprontar de novo. Na beiradinha da cadeira, vamos lá, todo mundo. Get ready. No, get ready. Pronta, Wait, se wait, apronta. wait, Vamos, calma. wait, ready. No, you spin it. Get ready. Are you ready? Estão prontos? Wait. Calma. Now that he's in you, Agora que ele está em você, what does he want to do now? o que ele quer fazer agora? Now that he's in you, Agora que ele está em você, what does he want to do now? o que ele quer fazer agora? He wants to come out of you. Agora ele quer sair de você. Aleluia! He wants to come out of you. Aleluia! He wants to come out of Ele you. quer sair de você. Now he doesn't want to leave you and abandon you. Ele não quer te deixar nunca mais, ele não quer te abandonar. But now, Mas agora, you see, in the tabernacle of Moses, você vê no tabernáculo de the Moisés, tabernacle of David, no tabernáculo de Davi the temple of e Solomon, no templo de Salomão, get on the edge of your seat. fica na beiradinha aí de novo da tua cadeira. Wait, get ready. I'll tell you. Pronto. Vou te dizer quando. I'll tell you when. Eu vou te dizer quando. I'll tell you when. Vou te dizer quando. In the tabernacle of Moses, No tabernáculo de Moisés, he was in a box. ele estava dentro de uma caixa. Now, it was a beautiful box. Era uma caixa It bonita. was a beautiful box. Caixa linda. Even had an angel above the box. Tinha até 2 anjos em cima da caixa. That was in the tabernacle of Isso Moses. foi no tabernáculo de Moisés. In the tabernacle of David, No tabernáculo de Davi,
He was in a box. Ele estava dentro de uma caixa. In a box. Dentro de uma caixa. Encaixotado. In the temple of No Solomon, templo de Salomão, he was in a box. dentro de uma caixa. On the day of Pentecost. No dia de Pentecostes. Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready? Prontos? Wait. Calma, calma, calma. On the day of Pentecost, No dia de Pentecostes, he got out of the box. ele saiu da caixa! Ah, glória a Deus! Aleluia! Come on, somebody. Vamos lá, minha gente. Turn and tell your neighbor, Vira e diz aí pro teu vizinho. my God is out of the box. Meu Deus saiu da caixa! My God is out of the box. Meu Deus saiu da caixa! That's it. É isso aí. That's it. No, that's not it. Não, não é isso aí não, calma. He's out of the box. Ele saiu da caixa. He's out of the box. Saiu da caixa. He's out of the box. Saiu da caixa. I don't know if we humans Eu não sei se nós humanos even can comprehend conseguimos até mesmo entender the joy a alegria that Jesus experienced, que Jesus experimentou, that God experienced que Deus experimentou when he was released quando ele foi liberado out of that box. daquela caixa. It would be impossible. It was an eternal joy. Seria impossível, que foi uma alegria eterna. It was an eternal joy Foi uma alegria eterna, because for centuries porque por séculos he was waiting ele estava esperando for the day of Pentecost, pelo dia de Pentecostes, what was released in that day, e o que foi liberado naquele dia, because he was released. porque ele foi liberado. Now in the Temple of Solomon, Agora, in no the Tabernacle of No Moses, tabernáculo de Moisés, people didn't see him. eles não podiam vê-lo. He was hidden behind a curtain, behind a veil in this ark. A arca estava escondida atrás do véu, lá nesse lugarzinho pequeno. In the Tabernacle of David, No tabernáculo de Davi, it was an improvement. houve aí uma melhoria. It was an improvement Houve uma melhoria, houve progresso. because he was only in a simple tent, Porque ele estava lá agora exibido numa tenda simples, but still people could see the ark. onde as pessoas podiam ver a arca. But always in the heart of God, Mas sempre no coração de Deus, he was waiting for a day ele estava esperando por um dia that he could dwell inside his people. em que ele pudesse habitar dentro do seu povo. Now those of us who know that, Agora, aqueles de nós que sabem disso, those who know that, aqueles que entendem isso, you know, we've become sabem disso. accustomed. Nós acabamos ficando acostumados. You know, like someone could be hearing me preach now, Como alguém poderia estar me ouvindo pregar sobre isso agora. and they could be saying, "Dan, we know Poderia that. estar dizendo, a gente já sabia You know, disso. we know all that. Tell us something we don't know." A gente já sabe disso tudo. Diz aí pra gente alguma coisa que a gente ainda não But sabe. see, because we know these things, Porque nós sabemos essas coisas, they lose an impact in our lives. elas perdem um impacto na nossa vida. Things become predictable. As coisas se tornam previsíveis. And the more predictable it is, the less impact it has in your life. E quanto mais previsíveis, menos impacto elas têm na tua vida. So knowledge is a good thing Então, o conhecimento é uma coisa boa, unless your knowledge a menos que o teu conhecimento steals from you roube de você the reality. a realidade. I don't know if I can explain that very well. Eu não sei se eu consigo explicar isso direito. But to know something in your Mas- mind Saber algo com a tua mente and have a revelation in your e spirit ter uma revelação no teu are espírito two completely different things. são duas coisas completamente diferentes.
practically every Christian E knows praticamente todo cristão sabe that the Spirit of God lives within them. que o Espírito de Deus vive dentro dele. Almost every Christian knows that. Quase todo cristão sabe disso. But very few Christians know Mas muitos poucos cristãos sabem that the Spirit of God lives inside of them. que o Espírito de Deus vive realmente dentro deles. Well, what are we talking about? Bem, do que nós estamos falando? I'm talking about two different kinds of knowledge, Estou falando de dois tipos diferentes de conhecimento. two different kinds of revelation, Dois tipos diferentes de revelação. two different kinds of application, Dois tipos diferentes de aplicação. two completely different things. Duas coisas completamente diferentes. Now, in your temple, Agora, dentro do teu templo, you have a responsibility você tem uma responsabilidade to maintain your temple. de manter o teu templo. One of the responsibilities of the priest Uma das responsabilidades do sacerdote was to keep the fire burning foi, on the altar. foi manter o fogo ardendo sobre o altar. That was one of the responsibilities of the priest. Essa era uma das responsabilidades do sacerdote. And it was one of the most sacred responsibilities. E essa era uma das responsabilidades mais sagradas. Everything that happened in the tabernacle was important. Tudo o que acontecia no tabernáculo era importante. But the two most important functions Mas as duas funções mais importantes of the individual priest, do trabalho do sacerdote, first, primeiro, was to keep the fire burning. era manter o fogo queimando. Turn and ask your neighbor, Vira aí e pergunta ao teu vizinho: is your fire burning? o teu fogo está queimando? Is your fire burning? Teu fogo está queimando? Eh? That was a sacred responsibility. Essa era uma responsabilidade sagrada. Because Leviticus chapter Porque 6, em Levítico, no capítulo 6, you can read it there for yourself você another pode ler time. depois sozinho em casa, numa outra hora. God told the priest, Deus disse para o sacerdote: you must put wood on the fire every day. você precisa pôr lenha no altar, no fogo do altar, todo dia. And then he said in the clearest possible language, E aí ele disse na linguagem mais esclarecida possível. the fire Ele on, disse: on the altar. o fogo sobre o altar. Where's the altar? Onde está o altar? It's the altar of your heart. É o altar do teu coração. It's the altar of your heart. É o altar do teu coração. It's the altar on the inside of you. É o altar dentro de você. It's the altar of passion É o altar da paixão and compassion. e da compaixão. It's the fire of vision. É o altar da visão. It's the fire of intimacy É o with fogo, Jesus. é o fogo da visão, é o fogo da intimidade com It's Jesus. the fire of a precious relationship. É o fogo de um relacionamento precioso. And God said very firmly, E Deus disse bem firmemente: the fire on your altar o fogo no teu altar must never go out. nunca pode se apagar. You know, so it was a big responsibility for the priest. Então isso era uma grande responsabilidade para o sacerdote. You know, they spent years in the wilderness. Eles passaram anos no deserto. There were no trees growing in that desert. E não havia árvores ali sobrando, crescendo no deserto. They had to somehow discover a source for wood for the fire. Eles tinham que dar um jeito de encontrar alguma fonte, algum recurso de madeira para poder queimar no altar. But my point is this. Mas o meu ponto é o seguinte: God said, Deus disse, the fire o fogo on your altar no teu altar must never go out. nunca pode se apagar. Then the second E a responsibility segunda responsabilidade was the burning of the incense. era o queimar do incenso. Burning of the incense. Era oferecer o incenso And queimando. that's an entire sermon itself. Bom, só isso daí já é todo um sermão por si About só. the ingredients that So- made up the incense. Sobre os ingredientes que faziam o incenso, que compõem o incenso. But the incense represented something. Mas o incenso representava algo. It represented the holiness of the people. Representava a santidade do povo. It represented the worship of the people. Representava a adoração do povo. It represented the prayers and intercession of the people. Representava as orações e as intercessões do povo.
So it was required to be offered 2 times each day. Então era requerido que se oferecesse isso 2 vezes por dia, In the morning de manhã and in the night. e à noite. The early offering and the evening offering. Era a oferta da manhã e a oferta da tarde. So Então, in the morning, de manhã, 9 o'clock in the morning, às 9 horas da manhã, the priest went in with their incense and they filled the tabernacle with the cloud of o incense. sacerdote entrava lá com seu incensário e ele enchia o templo com a fumaça do incenso. It was 9 o'clock in the morning that Jesus was arrested Foi 9 horas da manhã quando Jesus, he was arrested, and crucified. quando ele foi preso e crucificado. It was 3 o'clock in the Foi afternoon 3 horas da tarde that Jesus said, Father, forgive them quando Jesus disse, Pai, perdoa-os, because they don't even know what they're doing. porque eles não sabem o que fazem. Well, Jesus knew what they were doing. Bom, Jesus sabia o que eles estavam fazendo. And God the Father knew what they were doing. E Deus Pai sabia o que eles estavam fazendo. And at the time of the evening sacrifice E no horário da oferta da tarde, is when Jesus cried with a loud voice, foi quando Jesus clamou com uma alta voz, Father, into your hands I He commit disse- my spirit. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. And at that moment, E foi nesse momento that great curtain in the temple que aconteceu um terremoto no templo, that separated all the compartments que separou todos os compartimentos was torn from the top down to the bottom, e que fez com que o véu se rasgasse de cima até embaixo, indicating indicando that God initiated que Deus tinha iniciado from the top de cima the tearing of this curtain. de cima para baixo, In- o rasgar desse tapete, dessa cortina, Indicating indicando that the purpose of God que o propósito de Deus was only a few days away, só estava aí a uns dias de distância, was only 50 days away só estava aí a 50 dias de distância, on the Feast of Pentecost. na festa de Pentecostes, When the Spirit of God came. quando to o fill. Espírito de Deus veio. Now, Agora, get on the edge of your seat. Get on the edge of your seat. agora, na beiradinha aí da sua cadeira, Get on the edge of your seat. vamos lá, se prepara. No. Turn and tell your neighbor. Vira e diz aí o teu vizinho: Come on, neighbor. olá, vizinho, You're not old. você não tá velho, cara. You're all right. Olá, você tá bem. You're on the edge of your seat. Now, Vem na beiradinha aí agora. now, Agora, when the priest went in quando o sacerdote entrava to put wood on the fire, e ele punha a lenha no altar, the priest went in aí o sacerdote entrava to put incense on the altar, para colocar incenso no altar. a cloud would begin to fill up the tabernacle. E aí uma nuvem começava a encher o tabernáculo. And it was a process. E era um processo, It took a little bit of time. tomava aí um tempinho. Now we read this in the Agora- book of Exodus chapter 30. Nós lemos isso no livro de Êxodo, capítulo 30. I'm not just making this up. This is from the Bible. Não estou só aqui inventando isso, tudo está na Bíblia. So, but it was an example Mas isso tudo foi um exemplo to them. para eles. But to us, Mas para nós it's a reality. é uma realidade. Okay, so the priest Ok. came in. Então o sacerdote entrava He stirred up the fire. e ele ia lá, remexia o fogo, He poured in some incense. e aí ele jogava um incenso em And cima. a cloud of incense began to arise. E aí uma nuvem de incenso começava a subir. So at some point, E então aí em alguma altura, some point of that process, em alguma altura no meio desse processo, the cloud of incense came to a certain amount, quando aquela nuvem de incenso chegava a uma certa densidade, a certain time. uma certa hora, The high priest, o sumo sacerdote, who then was Aaron, que na ocasião era Arão, Aaron came in Arão entrava with a little flame com uma pequena chama and a little container of oil. e um pequeno jarrinho com óleo. He's in this cloud. E ele entrava lá no meio daquela nuvem. He's in this cloud. Entrava lá no meio daquela nuvem. The priest have released the O incense. sacerdote liberou o seu incenso. The priest have released their worship. O sacerdote liberou sua adoração. The priest have filled the tabernacle with their devotion, O sacerdote encheu o tabernáculo com a sua devoção, with their prayers, with their obedience. com as suas orações, com a sua obediência. So in that process, Então aí nesse processo,
Aaron came in Arão entrava and he poured fresh oil into the lampstand. e ele derramava óleo fresco dentro do candelabro. Now the candelabra was there for one reason only: Agora o candelabro só estava lá por uma razão, to provide light in a area que era para prover luz dentro de uma área that was in complete que darkness estava em total escuridão, unless the candelabra was burning. a menos que o candelabro estivesse aceso, queimando. That's why Jesus said, Foi por isso que Jesus disse, as long as I am in the world, ele diz, enquanto eu estou no mundo, I am the candelabra of the world. eu sou o candelabro do mundo. I am the light of the Eu world. sou a luz do mundo. That's what he said. Foi isso que ele As disse. long as I'm in the world, Enquanto eu estou no mundo, I'm the light of the world. eu sou a luz do mundo. But after his resurrection, Mas depois da sua ressurreição, he told his disciples, ele disse para os seus discípulos, and he's telling you and he's telling e me, ele está dizendo para você, está dizendo para mim, now you are the light of the agora world. vós sois o You, candelabro do the mundo. church is the light of the world. Vós, a igreja, sois a luz do And the mundo. Bible says E a Bíblia diz that the whole world lays in darkness, que todo o mundo jaz na escuridão. but the Bible Mas says, a Bíblia diz, arise and shine. a Bíblia diz, Your levanta light e is brilha, come. porque já vem a tua luz. And the glory of the Lord E a glória do will Senhor be seen upon you. se vê sobre ti. For darkness shall cover the earth, Porque as trevas cobrirão a terra. and thick darkness will cover the people. Densas trevas cobrirão os povos. Are you on the edge of your chair? Are you ready? Vocês estão na beiradinha da cadeira agora? Estão prontos? In the midst of a dark culture, No meio dessa escuridão, Jesus said, Jesus disse, I'm no longer the light of the world. ele disse, eu não sou mais a luz do mundo. You are the light of the world. Vós sois a luz do mundo. Oh! Yeah! You are the light of the world. Vós sois a luz do mundo. É. Now, Agora, you are the lampstand. vós sois o candelabro. You're the lampstand, Vocês são os candelabros, both individually mas individualmente. and corporately. Vocês são o candelabro individualmente e You're corporativamente. You'll keep your eyes up here. Ok, mantenha seus olhos aqui. Just ignore what's going on here. Don't be Deixa pra lá o que está distracted. acontecendo ali, não tem problema. In order for the Não se distraia. lampstand De modo que o candelabro to produce illumination, pudesse produzir uma luz, uma iluminação, two things were required. duas coisas se requeriam. Two things were required. Duas coisas eram requeridas. The problem is O problema é que the lampstand o candelabro had no ability não tinha a habilidade to provide the two things that were required. de prover a si mesmo as duas coisas que eram requeridas. The lampstand could not provide O candelabro não podia prover what was required. o que era requerido. What was required for the O lampstand? que era requerido para o candelabro? Okay? Ok? First Primeiro was oil. era o óleo. Second E depois, o segundo, was fire era o fogo to ignite the oil. para acender o óleo. Now the lampstand was responsible. O candelabro tinha uma responsabilidade. I'm responsible. Eu sou responsável. You are responsible Você é responsável to provide light de prover luz in a dark world. num mundo em escuridão. And you need fire E você precisa do fogo and you need oil. e você precisa do óleo. Now, if you produce your own fire, Agora, se você produzir o seu próprio fogo, it's called false fire. isso é chamado fogo falso. It's not acceptable. Não é aceitável. If you produce your own oil, Ou fogo estranho. Se você It- produzir o seu próprio óleo, it's not a pure oil that is acceptable to God. não é também um óleo puro que seja aceitável diante de Deus. So we find ourselves Então nós nos encontramos a nós mesmos in the same position na mesma posição as the candelabra como in aquele the candelabro. tabernacle. We are required, É requerido de nós we're required
to burn. É requerido de nós que nós queimemos. We're required to shine and give light. É requerido de nós que nós brilhemos e que nós iluminemos. But we have the same problem. Mas nós temos o mesmo problema. We cannot produce the fire, Nós não podemos produzir o fogo and we cannot produce the e oil. não podemos produzir o óleo. But what we can produce Mas o que nós podemos produzir is the incense. é o incenso. Are you listening to me? Estão me ouvindo? What you can O produce que você pode produzir é o incenso. the incense. É o incenso. So the priests knew that. Então o sacerdote sabia disso. So they would take their incense, Então eles levavam seu incenso they would put it on the altar, e eles ofereciam no altar. the cloud would begin to fill, E a nuvem começava a encher. and then Aaron would come in E aí então Arão entrava for fresh oil in the para lampstand pôr óleo fresco no candelabro and touch the candelabra with fire to give it light. e para tocar o candelabro com fogo para que ele pudesse dar luz. Now I want you to get on the edge of your chair. Agora fica aí na beiradinha da sua cadeira. This is like a workout tonight. Isso daqui é como uma malhação hoje. I'm a personal trainer. Eu sou aqui um personal trainer. I'm a personal trainer. Eu sou um personal. You're not going to just sit there and Você não listen. vai ficar só sentado aí ouvindo. You're not going to just sit there and look at my handsome face. Você não vai ficar aí só olhando para minha cara linda. Did you say it? Ai, sério? You okay? All right. Não foi? No, you have to participate. Você tem que participar. So what's my point? Então, qual é o meu ponto? My point is this. Meu ponto é o seguinte. The same process O mesmo processo is achieved in your life. é conquistado na sua vida, é alcançado na sua That's the vida. reason all of these things are in the Scripture. É a razão porque todas essas coisas estão nas Escrituras. To present to us a process and a principle. Ele nos apresenta aí um processo e um princípio. I want you on the edge of your seat. Eu quero você na beiradinha da sua cadeira. Because here it comes right now. Que está chegando aí agora. The same thing applies today. A mesma coisa se aplica hoje. I'm the priest of this physical temple. Eu sou o sacerdote desse templo físico. Jesus is my high priest. Jesus é o meu sumo sacerdote. You know that Jesus now is the high priest. Você sabe que Jesus é o sumo sacerdote. Agora ele é o sumo sacerdote. But I also am a priest. Mas eu também sou um sacerdote. Jesus, as the high priest, Jesus, como sumo sacerdote, he has a responsibility. ele tem uma responsabilidade. I, as an ordinary priest, E eu, como um sacerdote comum, I have a eu responsibility. tenho uma responsabilidade. So here's my responsibility, Então aqui está a minha responsabilidade. and here is the secret of my life. E aqui está o segredo da minha vida. Now this is a secret. Agora, isso é um segredo. So don't tell anybody. Então não conta pra ninguém. All right? Don't tell anybody. This is a big secret. É um segredo, você não conta pra ninguém. Don't you tell anybody. Vou contar pra ninguém. All right. Here's my secret. Então tá aqui o meu segredo. I've learned how Eu aprendi a como to bring my incense trazer o meu incenso every day todos os dias. and keep my fire burning E eu aprendi a manter o meu fogo queimando. and keep the incense rising E a manter esse incenso subindo. so that my high priest De modo que o meu sumo can sacerdote come into my life possa entrar na minha vida. and pour in fresh oil into my life Possa derramar óleo fresco na minha and to vida. provide fresh fire for my E life. possa prover um fogo fresco na And minha I tell you, my vida. friend, E eu vou lhes dizer, meus amigos, what works for me o que funciona para mim will work for you. vai funcionar para você. Wherever you want the presence and the glory of God, Seja lá quando for que você queira a presença e a glória de Deus, the key to fresh oil. a chave para um óleo fresco. David said, I will be anointed with fresh oil. Davi disse, eu serei ungido com óleo fresco. The key to having fresh fire in your life O segredo para ter um fogo fresco na tua vida, for 1 year, 5 years, 10 years, seja agora, daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 years, 40 years, 30 anos, 40 anos, 50 years, 100 years, 50 anos, 100 anos, is to lift your incense. é elevar o teu incenso. And when your incense is complete, E quando o teu incenso já completou sua obra, are já you encheu ready? o lugar, estão Are you- prontos? Are you ready? Are you Estão on the edge of prontos? your Estão na seat? beiradinha da sua cadeira? When you lift your Quando incense, você levanta o teu incenso, the high priest, o sumo the sacerdote, Lord Jesus o Christ, Senhor Jesus Cristo, will come into your tabernacle ele vai entrar no teu tabernáculo
with fresh com oil óleo fresco and fresh e fire. fogo fresco. Aleluia! Uau! That's the secret. Esse é o segredo! That's the secret. Esse é o segredo! That's the secret. Esse é o segredo! Turn and tell your neighbor. Vira e diz aí ao teu vizinho. Neighbor, Vizinho, Dan told me o Dan me contou that's the secret. o segredo. Don't tell anybody. Não conta pra ninguém, viu? But Mas I'm going to tell everybody. eu vou contar pra todo mundo. I'm going to tell everybody Eu vou contar pra todo. Tu não conta pra ninguém, mas eu vou contar pra todo mundo. that the secret O segredo of burning for Jesus, de queimar por Jesus, the secret of fresh oil in your vessel, o segredo do óleo fresco no teu the vaso, secret of living in the fire and the o passion of segredo God de viver no fogo da paixão por Deus, is right in your hands. está bem aí nas tuas mãos. It's the incense É um incenso of your life. da tua vida. The incense of your É um life. incenso da tua vida. And you have Você tem. it. Você tem. Incense represents many things. Incenso representa muitas coisas. Represents your worship, Representa a tua adoração, your prayers, tuas orações, your sacrifice, teu sacrifício, your obedience. a tua obediência. You know, your total life Toda a tua vida, is releasing a a fragrance. tua vida como um todo, ela libera uma You fragrância. came tonight Você veio essa noite and you put some tithe or some offering in a sack. e você pôs aí uma oferta, o seu dízimo ou uma oferta aí num saco. You know what the Bible says Sabe o about que a that? Bíblia diz sobre isso? The Bible says that is a fragrant incense. A Bíblia diz que isso é uma fragrância de incenso. It's more valuable than money. É muito mais valioso do que dinheiro. It's incense. É incenso. And the Bible says specifically, E a Bíblia diz especificamente it releases a pleasant aroma. que isso libera um aroma agradável. Isn't that amazing? Não é impressionante? That you can bring 10, 20, 50 reais. Você pode trazer 10, 20, 50 reais. Whatever you have, Seja lá o que for que você tenha. and you just put it in a E você bag. vai lá e põe lá no fogo. Seems so simple. Parece tão simples. But in reality, Mas na verdade, something's happening algo está acontecendo in the invisible world. no mundo espiritual. Something's being raised up, lifted up. Algo está sendo elevado, está sendo levantado. You know, some come to this church. Alguns vêm a essa igreja. Maybe it would be true of any church. Talvez seja assim em todas as igrejas. And Fred is singing, or E o Fred está cantando. someone is playing and Alguém está worshiping. tocando, adorando. 20 minutes, E aí, por uns 20 minutos, 30 minutes, 30 minutos, 40 minutes, 40 minutos, an hour. uma hora. Someone's sitting there. Aí alguém está sentado aí. And say, my God, Meu is Deus! this going on forever? Isso não vai acabar não? Vai ficar assim para sempre? Yes. Sim. No. But they don't understand. Mas eles não entendem. It's not singing. Não é a cantoria. If you're just hearing singing, Você não está aqui só cantando. you missed Você everything. perdeu o ponto de tudo. If you've just seen reais in a sack, Se você só botar aí alguns reais numa sacola, you missed it, my friend. você perdeu o ponto, meu amigo. It's incense. É incenso. It's going up in a cloud. Incenso que vai subindo numa Going up in a nuvem. cloud. Vai subindo numa nuvem. Going up in a cloud. Vai subindo numa nuvem. And eventually, E eventualmente, the high o priest, sumo sacerdote, the wonderful, o sumo sacerdote, o nosso maravilhoso, wonderful, nosso maravilhoso, the o wonderful nosso maravilhoso Lord. Senhor. What's his name? Qual o nome dele? What's his name? What's his name? Qual o nome dele? Get on the edge of your seat. Chega aí na beiradinha da sua cadeira. Get on the edge of your Chega seat. na beiradinha da sua cadeira. And I'm going to ask you one more Eu time. vou te perguntar mais uma vez. I'm going to ask you one more time. Perguntar mais uma vez. What is his name? Qual o nome dele? What is his name? Então!
What's his name? Qual o nome dele? Desculpa. Desculpa. All the girls. Agora todas as meninas. Just the girls. Só as meninas. Only the girls. Só as meninas. Tell me, girls. Só as meninas. What's his name? Qual o nome dele? All the boys. Agora os meninos. Come on, boys. Vamos lá, meninos. Come on, boys. Vamos lá, meninos. What's his name? Qual o nome dele? Yeah. That's the secret. Esse é o segredo. That's the key Essa é a chave for your life, para a tua vida, for your church, para a tua igreja, for your future. para o teu futuro. That's how É dessa maneira, 40 years from now, daqui a 40 anos, when I'm already around the throne, quando eu já vou estar lá ao redor do trono, I've already finished my time. eu já vou ter terminado minha carreira. You're still burning. Vocês ainda vão estar queimando. You're still burning. Vocês ainda vão estar You're still queimando. You're still burning. You're still burning. You're still burning. Turn and tell your neighbor, Vira e diz ao teu vizinho, I'll still be burning. eu ainda vou estar queimando. I'll still be burning. Eu ainda I'll vou still estar be queimando. Eu ainda vou estar queimando. Because within yourself, Porque dentro de você, within yourself, you have no oil. você não tem óleo. Inside yourself, Dentro de si mesmo, you have no fire. você não tem fogo. That's why you need the high priest. You need the high É priest. por isso que você precisa do sumo sacerdote. Only he can bring the oil. Só ele pode trazer o óleo. Only he can bring the fire. Só ele pode trazer o fogo. But what you do have, Mas o que você tem, o que você tem in your hands, nas suas mãos, which represent your life, e representa a tua vida, what you do have o que você tem is something to place on the é altar. algo para pôr no altar. What you do have O que você tem is the wood é a lenha of the fire. e o fogo. Your decisions, A tua decisão, your decisions, a tua decisão, your humanity, a tua humanidade, your humanity. a tua humanidade. The wood in the scripture A lenha nas escrituras, is an example A ma- of humanity. a madeira nas escrituras é um exemplo da humanidade, de humanidade. Your human life A tua vida humana is represented by the wood, é representada pela madeira, pela lenha, by the wood. pela madeira. So when the Bible says Então quando a Bíblia diz that you must place wood on the fire que every você tem que day, pôr lenha no altar todos os dias, lenha no fogo todos os dias, it's your life, é a tua vida, your own humanity, é a tua própria humanidade, your own will, a tua própria vontade, your own preferences. as tuas próprias preferências. That's why the Bible É says por isso que a Bíblia diz to offer yourself a living que sacrifice. você oferece a si mesmo como um sacrifício vivo. That's what he's talking about. É disso que ele está falando. So your obedience Então a tua obediência becomes the wood of your se sacrifice. torna a lenha do teu sacrifício, The laying down of your life. o abrir mão da tua vida. You know, my friend, Sabe o que, meu amigo? The fire of God O fogo de Deus and the oil of the Holy Spirit e o óleo do Espírito Santo has cost me something. me custaram algo It will cost you something. e vai te custar algo também. Some will pay the price, some Alguns will vão pagar not. um preço, outros não. That's something you have to Isso é decide. algo que você que tem que decidir. That's something you have to É algo que decide. você tem que decidir. The prophet said O profeta disse that God
called him and to send him to a place. que Deus o chamou e o enviou a um lugar. The Bible says A Bíblia diz he went in the heat of his spirit. que ele foi no calor do seu espírito. What does that mean? O que isso significa? It means he didn't want to do it. Significa que ele não queria fazê-lo. It means he didn't really want to do Ele, it. na verdade, não queria fazê-lo. There will be things that the Spirit of God asks of you. E vai haver ocasiões que o Espírito de Deus vai te pedir. Things he will ask you to abandon. Coisas que ele vai te pedir para abandonar. Things he will ask you to give. Coisas que ele vai te pedir para dar. Places he will ask you to go. Lugares que ele vai te pedir para ir. That in your humanity, Que na tua humanidade, maybe you don't want to do that. você talvez não queira. But you realize Mas você se dá conta that your obedience, que a tua obediência, even if it conflicts with your will. até mesmo se isso conflita com a tua vontade. I'll just tell you something very, very personal. Vou te dizer uma coisa aqui muito pessoal. Very personal. Muito pessoal. With David and myself. Aqui entre eu e o Davi. David has a home and a family. O Davi tem uma família, uma Children. casa, tem filhos. I have a home, family, grandchildren. Eu tenho uma casa, filhos, netos. And sometimes, E às vezes, now I'm just being personal and maybe a little too personal. e eu estou sendo aqui um pouco pessoal, talvez um pouco pessoal demais até. Maybe a little too personal. I Talvez don't know. um pouco pessoal demais. But sometimes, Mas às vezes, the most difficult thing I do a coisa mais difícil que eu faço is pack my bags, é empacotar minhas malas. which I've done hundreds of E times. eu já fiz centenas de vezes. Go to the airport, E eu vou pro aeroporto, get on an airplane, entro no avião, fly for hours, and, vou por horas. you know. I'm honest with you, my friend. Estou sendo honesto com vocês, meus amigos. Sometimes Às vezes, I really don't want to do that. eu realmente não quero fazer isso. Sometimes Às vezes, I can say, I want to stay in my home. eu só sinto que eu só quero é ficar na minha casa. I don't want to go. Eu não quero ir, But mas I do. eu vou, I do. mas eu vou, I do. eu vou. And that whole process E todo esse processo is putting wood on my fire. está pondo lenha no meu fogo. I'll tell you, Estou lhe dizendo, it never gets easy. nunca fica fácil, It never gets easy. nunca fica mais fácil. But then I come here, Mas aí eu venho aqui, I see you, eu vejo vocês, and I say, I have fresh oil, eu digo, eu tenho óleo fresh fresco, fire. eu tenho fogo fresco. So then I say, E aí então eu digo, this is wonderful. isso é I'm so maravilhoso, glad. é maravilhoso. So glad I'm here. I'm so glad I'm here. So glad I'm here with you. Estou tão feliz de estar aqui com vocês. I love you Eu amo vocês too much. demais. Love you too much. Amo vocês demais. Now, Agora, let's don't just hear a message. vamos não só ouvir uma mensagem, Let's vamos apply a message. aplicar a mensagem. Let's apply a message. Vamos aplicar a mensagem. Let's lift up some incense. Vamos levantar aí um Let's incenso. just let the people lift up some more incense. Vamos levantar um pouco mais o nosso incenso. But Agora, now what's happened? agora o que está acontecendo? Listen just a minute. Escute só um minuto. Listen just a minute. Escutem só um minuto. The Bible says A Bíblia diz to praise the Lord with understanding. para louvarmos ao Senhor com entendimento. In other words, Em outras palavras, understand entendendo what it is you're doing, o que é que você está fazendo. because then you do it with an expectation. Porque então você faz isso com uma expectativa. You lift up your incense, Você eleva o teu incenso and now you have an e expectation agora você tem uma expectativa for the high priest, para que o sumo sacerdote, who's the only one that can do it. que é o único que pode fazer isso, Now you have an expectation agora você tem uma expectativa for the high priest to come para o sumo sacerdote vir with
fire in one hand, com fogo em uma mão, oil in one hand, óleo na outra, pour in the oil, e ele derrama óleo, touch you with the e ele fire. põe um fogo.